Muito boa noite a todos, galera. Vamos entrar ao vivo hoje com o candidato, né? Com o pré-candidato Marcos Soliva, ele que é um convidado especial meu, que estou acompanhando o trabalho dele agora, né? Essa luta, né? Essa garra que ele está fazendo agora pelo Vale do Paraíba de perto. E, Marcos, é uma felicidade trazer um corintiano aqui, um parceiro aí também de torcida aqui no meu podcast. Marcos, dá um alô pro pessoal aí que a gente tem muita coisa para trocar ideia hoje aqui nesse podcast. Ó, primeiro vamos virar aqui o copo aqui, né? Essa caneca do Timão. E Brinde. Saudações corintianas a todos aí que estão ligados, né? Na programação, Matheus, aqui do Lorena News, do podcast. É um prazer estar aqui com vocês para a gente falar um pouquinho das coisas da nossa região, desse momento importante na política, né, ano eleitoral. Sim. Falar sobre representatividade parlamentar, falar sobre os anseios de uma população que precisa de projetos de desenvolvimento e de projetos sustentáveis que façam com que a nossa região cresça na proporção que o Vale do Paraíba está crescendo. Na proporção que o Vale do Paraíba está crescendo e esse anseio, Soliva. Hoje eu vou te contar porque o Soliva, para mim, como ele é um empresário de Lorena, né, uma pessoa que traz oportunidade na cidade, que investe na cidade há anos, isso é muito importante a gente falar, Soliva, porque como empresário, a gente sabe as dificuldades que os empresários enfrentam e ver que você acredita na cidade e também é um investidor da cidade, isso é muito importante. Soliva, como é que foi a sua trajetória para você chegar, né, aonde você está? Como foi um pouco? Conta um pouco essa história de empresário de Lorena também, né? É importante. A gente começou, né, na nossa família. Meu pai montou a primeira concessionária aqui em Guaratinguetá, a Guaramotor, em 1967. A concessionária vai completar 59 anos ali no mesmo lugar, ali na rodovia Presidente Dutra, quilômetro 64. E ao longo dos anos, eu vi a possibilidade, que eu comecei a trabalhar em 1979, né, na Guaramotor. Sim. E eu sempre quis expandir os negócios. Então a gente expandiu saímos não só de concessionário Yamaha, da Volkswagen, mas também para a bandeira de motocicletas Yamaha. Então montei a concessionária em Guaratinguetá e montei uma base em Lorena, uma loja em Lorena. Foi a primeira loja que nós montamos aqui nos anos 90, acho que foi em 93, quando o Aloysio Vieira foi prefeito de Lorena. A gente montou uma loja ali na Praça Arnolfo de Azevedo, na esquina ali onde é a Serve Quente. Sei. Ali nós tínhamos a nossa loja de motocicleta, inclusive... Olha, não sabia, ali era uma loja de motocicleta, né? O Aloysio teve ali na nossa inauguração, tivemos uma loja que funcionou durante uns anos. Depois nós estabelecemos uma parceria com o Eduardo Automóveis. Legal. Que ficava ali na rua ali próximo ao destacamento novo da polícia, né? Que tem o batalhão da Polícia Militar. O Eduardo tinha uma loja na esquina. Então nós montamos também daí a parceria da Yamaha ali. Dali nós saímos para Peixoto de Castro, já no 2000 Peixoto de Castro nós fomos em 2015, 2016 para Peixoto de Castro. Quase 10 anos já. E montamos também, substituindo a antiga Lorencar, montamos a Volkswagen ali no Trevo de Lorena, né? Que é o nosso cartão de visita, né? Nós estamos até hoje lá, nós estamos completando quase 20 anos que nós estamos ali. Onde era a Lorencar, nós montamos a Guaramotor. E depois viemos, junto com a Guaramotor, trouxemos a Soliva Motors, que também está lá. Então nós estamos há quase 20 anos ali naquele ponto. E quando a gente fez um rearranjo, sobrou um espaço onde era a oficina da Guaramotor, para a gente trazer uma indústria. Trouxe a indústria de um amigo meu, o ano passado, ano 2025. Nós trouxemos a Milagros. A Milagros é uma indústria que fabrica incenso, do meu amigo Martinho. Incenso mesmo? Incenso para colocar nos turíbios, né? E ele tem uma linha completa, inclusive dos acessórios, tal, e ele exporta. É uma indústria exportadora aqui de Lorena, que faz um trabalho muito bacana. Legal. Vale até a pena visitar a Milagros. Ela está aberta até hoje? Está funcionando, em pleno vapor. É ali junto, nós temos ali, que eu falei, é um centro empresarial ali, que tem a Guaramotor. Sim.
tem a Soliva Motors, tem a Milagros e tem a loja de automóveis também vizinha da Guaramotor, todo esse complexo onde funcionava a Lorencar. Então ali são 4 empresas naquele local. Ah, legal, não sabia. Então é um espaço que a gente criou para gerar emprego, para gerar mais divisas para o município de Lorena. Então, e a Milagros, o Martim está muito feliz aqui em Lorena, contratou os funcionários aqui de Lorena para trabalhar também. E os produtos são produtos de fornecimento não só para as igrejas, né, que é um incenso, mas também para as pessoas que querem ter um incenso em casa, com todos aqueles acessórios. Então, eles vão indo muito bem nesse mercado. Cresceu bastante a empresa. Eles saíram lá da região do interior de São Paulo, São João da Boa Vista, e trouxeram a fábrica de São João da Boa Vista aqui para a cidade de Lorena. Então foi mais um investimento. Veio de fora, então. Veio de fora, um investimento que a gente conseguiu trazer aqui para a cidade de Lorena. Então a gente vai dando uma cota de contribuição para o município. A gente que mora aqui na região, que vive aqui na região, a gente quer ver o desenvolvimento da região florescer. E isso é importante a gente ter essa força de produtividade, de empresas querendo vir para cá. Isso faz parte de um processo de desenvolvimento que a gente não pode abrir mão. Afinal de contas, nós estamos no coração do eixo Rio-São Paulo. No eixo. O maior polo de desenvolvimento, consumo e produção da América Latina. Isso é verdade. E nós não podemos abrir mão da nossa vocação desenvolvimentista. Isso é fundamental, a gente não perder esse foco. Nós temos o turismo como mola propulsora também, nós temos a prestação de serviços, nós temos o agronegócio, muito importante também. Então sabemos, nós somos uma grande bacia leiteira, nós temos a produção de arroz, está começando a produção de soja, então isso é importante. Tem uma cooperativa Serra Mar, que pega todos os produtos de laticínio dos fornecedores aqui do meio rural, mas a indústria é a grande mola propulsora que a gente tem que sempre trabalhar com foco nesse desenvolvimento. E a gente tem uma região aqui muito propícia para o desenvolvimento industrial. Então a gente tem esse eixo de Lorena, o eixo aqui de Cachoeira Paulista, que dá para vir muitas indústrias. E nós estamos falando de um bloco de cidades. Nós não podemos ser, vamos ser exclusivistas. É só Guará, é só Lorena, é só Cachoeira. Não é, nós somos só Cruzeiro, nós somos um bloco de cidades muito próximas uma da outra. Verdade. E as pessoas que moram em Lorena trabalham em Guará, tem gente que mora em Guará, trabalha em Lorena, gente de Cachoeira que trabalha em Guará, trabalha em Lorena. Gente daqui que trabalha em Cruzeiro, né, na Maxio, nas empresas, nas indústrias. Então, a pessoa, para trabalhar numa indústria aqui da região, ela não precisa mudar do local. Ela continua morando na cidade dela, mas trabalha dentro dessas cidades que são cidades desenvolvidas, desenvolvimentistas e que têm condição de gerar mais empregos ainda com o suporte do desenvolvimento industrial de um programa para trazer mais indústrias para cá. Passamos um período terrível, que foi os 2 anos de pandemia. Esses 2 anos de pandemia deu uma travada no desenvolvimento de mais indústrias e mais investimentos. E aí, a partir de 2023, 2024, nós começamos a ver esse movimento começar a mudar, a surgir novamente. Temos gargalos. Nós temos gargalos que, temos uma taxa Selic totalmente fora da realidade. Porque a taxa Selic, ela sempre acompanhou a inflação. Quando a inflação, ela foi criada para balizar a inflação, para controlar a inflação. Então, quando a inflação subia, subiu de 4% para 6%, a Selic subia para 7%. A inflação foi para 9%, a Selic subia para 10%. Sempre acompanhando. Para poder acompanhar. Quando a inflação caía para 5% novamente, a Selic recuava para 5%, 6%. Agora não, a inflação veio recuando, chegou ao patamar de 4,5% e a Selic disparou para 15%. Isso é trabalhar contra a cadeia produtiva. É você incentivar aqueles investidores a não investir na cadeia produtiva, de gerar emprego através da produtividade industrial e comercial, e colocar o dinheiro em banco, colocar o dinheiro em aplicação financeira. E deixar render. Quem sempre vai pagar essa conta é o povo.
O povo paga a conta que paga juros mais altos, porque o povo vai se endividando cada vez mais. Sim. Com a taxa Selic alta, as contas ficam mais altas para se pagar. A taxa de juros, a gente olha aí, cheque especial é um absurdo. Cheque especial bate 10, 12% ao mês, quando nós temos uma inflação anual de 4,5%. Quando você imagina... Isso aumenta a inadimplência também, né? Com certeza. O crédito pessoal batendo 4, 5% naquelas taxas mais baixas ao mês. Isso dá um valor absurdo, impagável. Então as pessoas vão acabam se endividando. Os comerciantes que têm que alavancar estoque acabam alavancando estoque num valor muito mais alto do que a correção financeira desse seu estoque. Sim. Então isso também gera um grau de endividamento para os empresários, comerciantes, pequenos comerciantes, médios, grandes empresas. Então isso é importante a gente batalhar e bater em conjunto. Associações comerciais, federações de indústrias, de comércio, para que a gente bata na tecla de que essa taxa Selic está completamente fora da realidade. Porque a taxa Selic recuando, a gente tem certeza que a economia aquece mais e que mais investimentos virão. E espaço para crescer, a nossa região tem. Então a gente tem esses eixos, né? Guaratinguetá, Lorena, Cachoeira, Cruzeiro, nós temos Roseira, nós temos áreas planas aqui nessas regiões que dá para trazer o desenvolvimento, dá para trazer mais investimentos de indústrias para cá. Porque a gente já viu São José dos Campos. São José dos Campos cresceu muito. Nos anos 60, São José era praticamente do tamanho de Guaratinguetá. E São José começou a crescer por uma política desenvolvimentista. Indústrias vieram e hoje São José está praticamente completa nas suas áreas industrializáveis. Sim. Aí veio para Taubaté. Taubaté também já tem a sua área plana, próxima à rodovia Presidente Dutra, também repleta de indústrias. Pindamonhangaba também já tem uma boa parte da sua área industrializada, já com empresas funcionando e praticamente ocupando sua capacidade. Sabe uma coisa que eu vejo, Rodrigo, que mostra se uma cidade está indo no progresso ou não? É uma opinião minha, não sei se você vai querer também complementar, mas se você está chegando na cidade e a beira da Dutra e da estrada está cheia de empresa, é porque a cidade está progredindo. A gente não vê muito aqui nas nossas cidades aqui. Tem que trazer essas empresas, grandes empresas, também as margens da Dutra ali, porque... querendo não, aquece ali, né? É uma facilidade, né? Onde a gente está, uma facilidade de eixo, né? E a gente olhando aqui para os dois lados, né? Quando você passa aqui Lorena, a gente olha o lado sentido São Paulo-Rio, o lado de Lorena, de Cachoeira Paulista, é um lado com muitas áreas a serem ocupadas ainda. Então a gente vê muito potencial de desenvolvimento. E isso precisa de planejamento, precisa de projetos, de alças viárias. Quando a gente fala de um anel viário, o anel viário, ele projeta o crescimento de uma cidade. Quando você pega aqui em Lorena, a gente tem o trevo principal da Peixoto de Castro, quilômetro 52. A gente tem um pouco antes ali, no quilômetro 56, 57, aquele acesso ali da NSA Logística, sim, que é ali nós temos uma passagem pedestre. Ali na realidade precisa ter uma alça viária, para que a gente tenha a possibilidade do desenvolvimento tanto para um lado quanto para o outro. E a avenida ser um início de um anel viário que vá mais distante, né, que venha aqui para o lado, né, da Vila Rica, que venha para o lado do Santo Antônio. E isso, você trazendo a mobilidade urbana, né, essa mobilidade importante para que os bairros mais distantes fiquem mais próximos em termos de tempo, porque você evita cruzamentos em excesso, você evita ficar costurando por dentro da cidade para chegar na Dutra, para chegar no centro da cidade. É importante que a cidade cresça com avenidas de forma perpendicular à rodovia Presidente Dutra. Verdade. E aí você consegue expandir uma cidade. E a nossa região tem tudo para crescer. Então nós precisamos ter projetos, nós precisamos ter pressão. A rodovia Presidente Dutra
precisa de uma terceira faixa. Nós temos que bater nessa tecla. Rodovia Presidente Dutra, para você ter uma ideia. Quando você fala de terceira faixa, você quer ligar de qual ponto a qual ponto, mais ou menos, Soliva? Olha, Matheus, a rodovia Presidente Dutra ela já precisa de uma terceira faixa em toda a sua extensão do estado de São Paulo. Você imagina que nós temos gargalos aqui de uma rodovia que foi construída há 70 anos atrás e teve a sua segunda pista inaugurada em 1968. Então você imagina, nós estamos aqui há 58 anos que ela foi duplicada. E de lá para cá não foi ampliada, não foi construída uma terceira faixa, não foram construídas marginais, coisa importante para a gente batalhar pelas marginais. Então nós temos que batalhar por essas terceiras faixas, porque a Dutra hoje é a rodovia mais movimentada do país. Então ela tem um trânsito caótico, você sai daqui para Taubaté ou para São José, você não sabe em que momento você vai parar, mas que você vai parar, vai. Uma hora vai ter o gargalo. Uma hora você para. Então precisa ter essa terceira faixa, porque isso ajuda a desafogar o trânsito pesado, muitos caminhões transitando pela rodovia. E aqui no nosso trecho especificamente, né, você pega aqui de Guaratinguetá até Cachoeira Paulista, nós temos condições de ter as marginais da rodovia Presidente Dutra, porque as marginais propiciam estabelecimentos comerciais mais sequenciais. Fluxo, né? Porque você tem hoje, pela legislação viária, a rodovia Presidente Dutra, você só pode estabelecer um acesso a cada 500 metros. Então você tem um acesso, só pode abrir outro 500 metros depois. Meio quilômetro. E é meio quilômetro. Aí você não consegue fazer a região desenvolver, como você citou. Na beira da rodovia você tem empreendimentos comerciais. O plano diretor tem alguma coisa ligada com isso? Não tem, mas esse é um assunto que a gente tem que debater com o governo federal, que através da ANTT pressiona a concessionária a construir essa marginal, talvez até em parceria com os municípios, mas a marginal é fundamental. Por exemplo, cito o exemplo de Lorena. Lorena, a gente fez uma matéria, inclusive, citando aqui, ali no quilômetro 52, no trevo principal, o da Peixoto de Castro, que liga, né, a cidade, passando por baixo da rodovia Presidente Dutra, liga ao shopping, sim, que é o viaduto, liga a faculdade Serra Dourada e ao campus 2 da USP. E a fábrica também. Isso, né, a nova entrada da Val Group. Então você tem a Val Group, você tem o shopping, tem a Serra Dourada e tem o campus universitário da USP, campus 2. Então tem os horários de gargalo que você demora meia hora para atravessar esse trecho. Um trecho curto, fica parado o trânsito. No mínimo, viu? Então, e ali, muitas pessoas passam a pé por baixo do viaduto, porque descem ali, os pais trazem os alunos, ou as vans deixam os alunos. Passarela lá da onde era anexo, vocês eram para ser ali? Seria o caso de ter uma passarela, não lá, porque lá não passa ninguém. Não faz sentido nenhum. Lá não passa ninguém, mas ali poderia ter uma passarela, ou então na parte de baixo você fazer ali, porque você tem uma área margeando a via que dá para você fazer uma passarela por baixo do viaduto também. Você sobe 2, 3 degraus, passa por baixo do viaduto, desce novamente, ou pode fazer rampado, para não ficar em degraus, em que você passa por ali e depois abre aquele canteiro central enorme, que dá para você fazer um projeto de mobilidade e de acesso para a fábrica, acesso para o shopping, acesso para as faculdades. E neste eixo do viaduto do quilômetro 52, da Peixoto, ao próximo viaduto, que é o que da estrada de Itajubá, né, que vai para Faenquil, esses dois viadutos têm uma distância pequena, dá uns 500, 600 metros. Ali sim, nós teríamos que fazer um projeto de uma marginal interligando uma avenida Peixoto de Castro a outra. Porque quem for entrar para a faculdade também podia entrar por lá. Não precisaria entrar pela Peixoto de Castro. Então você teria uma via de acesso que não interferiria no trevo principal de Lorena. Também projeto que tem que trabalhar, tem que defender, tem que batalhar, tem que ir na NTT. E o custo é gigantesco, né? Conseguir. Você, como sendo um pré-candidato a deputado federal, é recurso que vem de lá mesmo, vem de Brasília, né? É obra que tem que ser executada
pela concessionária CCR. E aí tem que vir a pressão. É pressão política, pressão em cima da Agência Nacional de Transporte Terrestre para que ela veja essa anomalia, é um gargalo que tem que ser corrigido para gerar mais mobilidade, um trânsito, né, de fácil acesso para esse setor que tem como crescer. A gente sabe que esse lado de Lorena, o lado de lá do shopping, tem muita área para crescer. Tem aquela fazenda ali que é o Mondesir, né, que está fechado ali há muitos anos. É uma baita área de desenvolvimento industrial. Então a gente tem como crescer, tem espaço para crescer. Precisa de fomentar essa infraestrutura viária. Imagina se a gente tivesse uma marginal que viesse em toda aquela extensão. Sai lá do quilômetro 52 e viesse até a divisa com Guará. Muda a cara da cidade. Porque nós já conseguimos aqui, na audiência pública da NTT, a marginal que vem do recinto de exposições de Guaratinguetá até a divisa com Lorena. Sim. Vem a marginal que vai ser construída dos dois lados. E obrigação de fazer. Na renovação da concessão, a concessionária teve que assumir esse compromisso. Um investimento de mais de 60 milhões de reais. Vai sair. Aí, essa continuidade da marginal, que seguiria até o trevo de Itajubá, que vai para Itajubá, já desafogaria o trânsito desse eixo da Dutra e já iria propiciar mais empreendimentos comerciais, concessionárias, supermercados, hipermercados, grandes redes trabalhando no eixo de marginal, que no eixo de marginal não tem a obrigatoriedade dos 500 metros. Uhum. Então você pode ter os acessos para os estabelecimentos que vão ser criados nesse corredor. Então, projeto importante para a cidade, projeto importante para todos aqui da região. Importantíssimo. Isso, Oliva, na verdade, a gente tem que falar uma coisa, né? Porque por isso que tá falando, os recursos têm que vir de fora. Mas, não é complicado, Oliva, quando você vê, exemplo, lideranças, né, que estão trabalhando para candidatos que não tem ligação nenhuma aqui para a região, pessoa que nunca botou a cara aqui. Não é meio chata uma situação dessa, Oliva? O João Vitor estava falando agora mesmo aqui, né, João Vitor? O João está aqui como nosso assistente aqui. Ele falou muito bem a frase de que o candidato de fora vem aqui, ele faz uma parceria com alguma liderança daqui da região e usa o cidadão como uma massa de manobra. Usa como massa de manobra, vendeu o voto do cidadão já. Ele já recebe provavelmente uma ajuda financeira para trabalhar esse candidato de fora e usa o cidadão, o eleitor, como massa de manobra para dizer, olha, eu tenho aqui como arrumar para você 500 votos, 1.000 votos, 2.000 votos. E isso é um desserviço para a nossa região. Sim. Porque o candidato de fora, você pega um candidato de Santos, candidato lá de Ribeirão Preto, de Sorocaba, Guarulhos, São Paulo, ele tem a região dele para trabalhar. Sim. Ele não vai trabalhar pela nossa região. Ele vem aqui no período eleitoral, ele se compromete com um monte de coisas e tal, recebeu a votação aqui e volta para a região dele depois da eleição. E aí, quando você vai atrás desses deputados que estão aí, que pregaram, que nos ajudariam, a gente ouve um não sonoro, porque ele tem que ajudar a região dele. Ele fala assim, essa verba eu já destinei para minha região, não tem como, agora é só esperar o ano que vem. A gente sempre fica nessa expectativa. Eu vivenciei isso. Eu fui prefeito durante 8 anos, o Thales foi prefeito durante 8 anos em Cruzeiro. A gente vivenciou isso juntos, porque a gente batia na mesma tecla, reclamava, né, das mesmas verbas, que a gente ia atrás de verba da saúde, verba da educação, verba para infraestrutura, e a gente acabava ficando sem a representatividade parlamentar necessária para a gente poder buscar o investimento do governo federal, do governo estadual. Sempre a frase que a gente ouvia era essa, dos ministérios, daqueles órgãos que estavam destinando uma verba. Qual é o deputado que representa vocês lá? E a gente fala assim, da minha região não tenho. Não existe. Nós não temos. Então você tem que achar um deputado de outra região para te ajudar. Então já fala, de outra região. Aí você vai atrás do deputado do seu partido, você vai precisar, mas já destinei aqui para minha região. Que interessa, seu Olívio, exemplo, quando você for candidato de Guarulhos, que interessa para ele trazer recursos para cá? O que ele vai ganhar politicamente com isso para ele, seu Olívio? Ele até manda o recurso, mas manda aquela rebarba, né? Manda aquela sobra. Sim. Sendo que um deputado federal, ele tem
40 milhões de reais de emenda parlamentar impositiva por ano. Para repasse. É por ano, para ele encaixar na região dele. Isso é verba garantida para ele já, para ele encaixar na região dele. São 160 milhões ao longo de 4 anos, que o deputado tem para investir na região dele. Aí ele pode destinar, ele fala, vou destinar 5% para outras cidades. Então, dos 160, ele vai destinar 8 milhões para 20, 30 cidades ali, que ele recebeu uma votação. Mas é diferente de você ter 160 milhões para investir na sua região. É diferente de você ter um representante parlamentar da sua região que vai batalhar pelas emendas de bancada, que vai batalhar para trazer investimentos do governo federal, que não são emendas parlamentares, são investimentos que o governo está distribuindo para regiões do país onde ele tem representantes do Poder Legislativo no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa. Então, é aí onde o deputado local faz a diferença. E é onde a gente bate nessa tecla que a gente precisa da representatividade parlamentar. Por isso que a gente, quando objetiva, o Thales, que está também como pré-candidato a deputado estadual em Cruzeiro, nós temos outros pré-candidatos aqui da nossa região, mas a gente tem que ser bairrista. A gente tem que concentrar os votos nos candidatos locais, nos candidatos que representam efetivamente a nossa região. E que tem um chance, né, Soliva? Eu sou jornalista, né, Soliva? Então, eu também gosto de dar umas perguntas mais ríspidas, tá? Então, é importante, o que eu não quero é que... Eu não gosto de convidado que fique em cima do muro, hein? Então, eu vou fazer uma pergunta bem direta pro senhor. Porque aqui é posicionamento, você é um pré-candidato. O Brasil está vivendo um extremismo político, né, Soliva? Isso é um fato. A pergunta que eu vou direcionar para você agora é o seguinte: o senhor é Lula ou é Flávio Bolsonaro nessa eleição? Olha, é difícil você tomar um partido político, uma opção partidária. Eu vou dizer para você o meu viés. O meu viés é de direita. Certo. Eu sou um pré-candidato que tem um viés de direita. Sempre achei que a direita sempre foi a saída para o nosso país, sempre trabalhei pelos candidatos da direita, e acho que para a solução do país nós precisamos eleger um candidato da direita. Entendi. Que se não for o Flávio Bolsonaro, que seja o Caiado, se não for o Caiado, que seja o Zema, mas a gente mudar esse perfil, esse cenário político nacional, porque não dá mais, a gente precisa dessa mudança, a gente precisa de oxigenar com pessoas que estão se colocando agora como candidatos. A gente viu o desgaste que o Flávio teve aí nos últimos meses e nos últimos 30 dias em especial, mas a gente sabe que a direita unida tem mais chance de vencer uma eleição do que desunida. Então, se houver desunião da direita, acaba fortalecendo a vitória da esquerda. Por isso que nós temos que estar preparados nesse processo eleitoral, o eleitor ter a consciência, analisar bem os candidatos, né? Ouvir o debate desses candidatos que já está começando. A gente está ouvindo esses pré-candidatos, né, à presidência já fazendo a sua interlocução e começar já a anotar o que cada um tem de positivo, de negativo, para fazer valer a força do seu voto. Porque o maior fórum de reivindicação do cidadão é a urna. É na urna que ele vai manifestar a sua satisfação, a sua insatisfação com relação ao governo, quer a continuidade ou não de um governo. A urna é o maior fórum de reivindicação do cidadão. Então não pode abrir mão. Eu vejo absurdo as pessoas abrirem mão de votar. Ah, não vou votar, não adianta nada. Né? Político é tudo a mesma coisa, político é tudo safado, é tudo sem vergonha. Se você for pensar assim, você perdeu o direito de cobrar. Sim. Você perdeu o direito de querer questionar aqueles que entraram. Porque você não foi lá votar, você não fez valer o seu dever cívico de ir lá analisar cada candidato e votar com consciência. Fazer sua parte, né? Isso é fundamental, o cidadão votar com consciência. Eu entrei na vida pública já com esse ideal de fazer algo de diferente na política pela minha cidade, pela minha região. Uhum. Então isso é
a chama que me move, né, a continuar na política, a continuar fazendo parte da vida pública, agora como pré-candidato a deputado federal, é justamente por a gente ter condições de trabalhar pela nossa região, de ter essa representatividade parlamentar que nós precisamos para a nossa região. Sim. E que a gente está já há muitos anos sem. Então, essa reivindicação que nós, do nosso Vale Histórico e Vale da Fé, que são 17 cidades, que muitas vezes as pessoas pensam, aqui não tem condição de eleger ninguém. Se o povo for desunido na hora do voto, não vai eleger mesmo. Mas nós temos aqui mais de 600 mil habitantes, nessas 17 cidades nossas, só Vale da Fé e Vale Histórico. Não estou contando outras cidades, Taubaté, São José, Pinda. Estou contando as 17 cidades daqui, de Roseira a Bananal. Sim. E temos 300 mil eleitores de votos válidos, votos que valem na urna. Então, com 300 mil eleitores, se a gente colocar 60% dos votos válidos aqui para os candidatos daqui, nós temos condição de eleger um deputado federal, 2 deputados estaduais e constituir uma representatividade parlamentar. Isso é fundamental, que o eleitor tenha essa confiança. Você falou 600 mil votos, né? Que é o potencial que nós... É 600 mil cidadãos que moram aqui. Ô, Soliva, então vamos fazer aqui a questão matemática mesmo, né? Sua pré-candidatura aqui a deputado federal é viável? Tipo, quantos votos você precisa para você chegar lá? Dessa região, a média, né, que a gente tem a conta matemática, é que a gente precisa de 25% dos votos válidos da região toda. Sim. Significa que você já considera que 75% vai ser dividido entre outros candidatos e candidatos de outras regiões. Mas se tiver na média 25%, é perfeitamente possível a eleição. Porque, além dessa região, um pré-candidato, né, como eu estou lançando minha pré-candidatura, eu tenho votos de outras regiões também. Como os outros vão ter região daqui, nós vamos ter em outras regiões também. Então é aquela meta que nós temos que atingir, né, um pré-candidato a deputado federal pelo PSD. Nós já participamos de diversas reuniões no partido, São Paulo, com o Martelli, né, com o nosso grupo do partido, que já colocou como a linha de corte 80 mil votos. 80 mil votos é o potencial para se eleger um deputado federal pelo PSD, que tem a previsão de receber de 4 a 4 milhões e meio de votos para deputados federais, e com isso eleger de 15 a 17 deputados federais. Então, nesses 15 a 17 vai ter aquele um que tem 300 mil, 350 mil, tem um que tem 200, 250. E vai puxando, quando você chega nos 80 mil votos, esses que tiverem 80 mil votos também estarão eleitos. Então, essa é a previsão de votação perfeitamente possível para a nossa região, que tem 300 mil eleitores. Então, isso nos dá a chance de ter a representatividade parlamentar. Por isso, estamos debatendo muito esse tema de fazer o voto que vale é votar no candidato do vale. Legal. Isso é importante. Gostei desse slogan. Sabe outra coisa, Soliva? O pessoal fala muito, né? Dinheiro e tal. Sabe o que acontece, Soliva? Você já é um empresário de sucesso. Né? Você já é um empresário de sucesso. Você não precisa de dinheiro. Então, por que motivo você está na política? Porque o pessoal fala, ele quer entrar para ganhar dinheiro, o Soliva já é um empresário de sucesso. Então, você precisa disso, né, Soliva? Aliás, o pessoal às vezes fala assim, você é rico. Não, eu não sou rico. Rico é quem não precisa trabalhar. Rico é aquela pessoa que vive de renda, tem lá 200 imóveis de aluguel, vive de uma renda, de uma aposentadoria poupuda aí, de mais de 100 mil reais, pessoa que está tranquila na vida. Chegou a pizza aí. Peraí, chegou um excelente amigo nosso aqui. Eu gostaria chegou de aqui, olha lá. Aqui, Casarão da pizza aí. Vamos tirar o microfone aqui para o nosso Fernando Romero. Olha lá, ó. Fernando, galera, vou dizer uma coisa para vocês. Eu conheci ele, eu era novinho, né, Fernando? Mas conhecemos. Mas com isso vem também a experiência, né? Mas o Fernando, pô, a gente se conheceu, né, no passado, mas agora se reencontramos novamente nessa parceria. E, pô, e ele tá dando essa força para nós, trazendo um patrocínio aí dessa pizza, porque ele acredita no podcast, acredita no trabalho do Soliva. E eu vou mostrar para você já a pizza.
Mas, Fernando, conta pra nós que pizza que é essa aí que você trouxe pra nós aí. Casarão da Grande pizza. Matheus, prazer. Pode vir cá, hoje aqui, ó. Matheus. É Mais uma vez, brincadeira, parabenizando olha só. você pelo seu programa, ainda mais com essa visita ilustre que você está recebendo hoje, que é meu amigo Márcio Oliva, o nosso pré-candidato a deputado federal, que, se Deus quiser, vai contribuir muito para a nossa região, né, Matheus? Com certeza. Eu não quero atrapalhar o papo de vocês. Boa pizza. Soliva, sucesso, hein? Obrigado, Fernando. Obrigado Matheus, pela sucesso. pizza. E olha, melhor pizza tá aqui, ó. Essa é campeã. Marcos, ó, vou cobrar ele ao vivo aqui, hein? Vamos fazer um sorteio na próxima live? Vambora. Aí, ó, fechou. tá fechado, hein, galera? Foi prometido pelo Fernandão aí, sorteio dessa pizza maravilhosa que vocês viram aqui, né? Vulcão, hein? Eu vi a pizza Vulcão, aquela borda Borda Vulcão. recheadona lá mesmo, caprichada. E vamos fazer um merchan, né? E fica aqui, né? Olha lá. E tem aqui o delivery, né? 33010947. Quem quiser encomendar, ligue já. Ligue já, Casarão da Pizza, qualidade e sabor que você conhece. Aí, ó. E não demora, né? Isso que é importante. Você pede a pizza, ela chega quentinha na sua casa. Ainda mais... E aliás, o Fernando olha, ele fez uma publicação. Sim. Ele deu uma aula de como você recuperar aquela pizza que você comeu metade e guardou metade na geladeira. No dia seguinte, fala assim, agora vou botar no micro-ondas, vai ficar emborrachada. Como é que faz? Isso aí, ele deu a dica lá. Você coloca na frigideira, você pega uma frigideira, coloca a pizza ali no fogão. Aí na hora que ela começar a fazer aquele barulho de fritura, você vira um copinho d'água assim na borda. Olha pra você ver. Você já vira um copinho d'água na borda e põe uma tampa em cima. O vapor que sobe ali vai secar essa pizza, ela vai ficar parecendo pizza feita na hora. Essa receita eu peguei lá na página do Casarão da Pizza, que o Fernando dá uma aula de como fazer pizza, os sabores de pizza, como recuperar uma pizza do dia anterior. Isso é maravilhoso. É o Masterchef. Não. Soliva. Quantas visualizações? 1.900.000 e pouco. Olha, 1.900.000 visualizações. Você vê como o povo gosta de pizza, hein, Fernando? Gosta. Mas o que gostamos mais é do Casarão da Pizza, galera. É, o pô. melhor que nós temos. E vai prometer que a gente vai fazer um super sorteio dessa pizza maravilhosa. Mas essa não, porque essa aqui nós Não, vamos essa comer. é nossa, Essa é No nossa. próximo, essa aqui é nossa. E ó, essa pizza aqui foi a dona da pensão, a Fabiana, a esposa do Fernando, que fez essa pizza aqui, porque ela é caprichada, velho, ela sabe fazer. Faz com coração. E, Soliva, você pode voltar na questão lá do assunto que a gente estava falando, né? De ser um empresário de sucesso, né? E também que eu falei, você não precisa de dinheiro. Mas, Soliva, conta pra gente o motivo de você estar na política, né? E por que você não fica na sua casa, né? Não desenvolve mais política. É sua paixão a política, então vamos lá. Na realidade, a gente entra, eu nunca participei da política. Trabalhei minha vida inteira, desde os meus 18 anos de idade, eu trabalhei no comércio, no desenvolvimento das nossas empresas. E com 52 anos de idade é que eu falei, agora eu tenho um tempo da minha vida para me dedicar à causa pública. Tá. Eu tenho um tempo para me dedicar à política e tenho condição de subsistência. Na estrutura empresarial que a gente tem o meu irmão que está lá na gestão da empresa junto com a gente, tem meu sobrinho Felipe e o meu irmão Gil, e aí eu tenho esse tempo para me dedicar à causa pública. Então eu entrei na política com 52 anos de idade, me candidatei a vereador em Guaratinguetá, me elegi vereador, depois fui candidato 2 anos depois a deputado estadual, tive 32 mil votos na época para deputado estadual, não era nem conhecido na região, nem na cidade. Voto pra primeira Foi bastante. A primeira, com 2 anos de vereança, eu consegui uma votação muito expressiva até. E aí depois me elegi em 2016 prefeito, reeleito em 2020 prefeito de Guaratinguetá. E agora, em 2026, na pré-candidatura a deputado federal, para a gente poder continuar contribuindo com o desenvolvimento da nossa região e trazendo investimento, trazendo representatividade parlamentar, que é fundamental para o desenvolvimento da nossa região. É fundamental, Soliva, porque, de verdade, eu estou falando aqui, como acompanho, né, de perto todas as demandas aqui da região, como jornalista, e a gente vê que realmente tem causas ali, Soliva, que foge da alçada de prefeito, foge da alçada de vereador,
foge até a alçada de deputado estadual. Por isso eu falo, a gente eleger hoje, nessa eleição, um deputado federal é de extrema importância. E eu gostaria, senhor Oliveira, de você contasse também um pouco, né? A gente falou um pouco de Lorena, eu quero que você fale um pouco sobre a sua história também em Guaratinguetá, né? Você como foi quando chegou a ser prefeito, como é que chegou lá a questão política Soliva em Guará? Eu em 2012 eu estava apoiando na época o Miguel Sampaio para prefeito. E porque eu julgava o Miguel Sampaio era o melhor candidato e era o que a gente tinha confiança que ia trazer muito desenvolvimento. E foi quando surgiu o convite do Miguel Sampaio para eu fazer parte do grupo de candidatos a vereadores. Eu nem imaginava, falei, não sei nem pedir voto, eu sou empresário, comerciante, a gente não tem esse cacuete de pedir voto. Daí ele me convenceu a ser candidato a vereador, falou, vamos arrumar gente para trabalhar para você. E eu acabei entrando nesse mundo da política, sem saber direito como é que funcionava. E tive 3 meses para fazer campanha. No final fiz campanha e entrei pela rabeira, com 900 votos, me elegi vereador em Guaratinguetá. E o Miguel perdeu a eleição para prefeito, ficou em segundo lugar, perdeu a época para o prefeito Francisco Carlos, que assumiu. Você apoiava? Eu apoiava o Miguel Sampaio. E aí eu fiquei meio órfão, né? Fiquei naquela situação de o que eu iria fazer. Falei, pô, eu não conheço de política, não sei o que fazer, mas eu preciso fazer algo de diferente. Sim. Foi quando eu resolvi doar o meu salário de vereador para as instituições de caridade, para as entidades assistenciais. Eu falei, poxa, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha empresa, e lá na minha empresa tem meu salário. E a Câmara Municipal funciona 2 vezes por semana, à noite. Começa a sessão às 6 e termina às 8. Então é uma carga horária muito pequena. Sim. Então eu posso abrir mão do meu salário para quem mais precisa, que são as entidades assistenciais. Legal. E a partir daí eu comecei a conhecer as entidades assistenciais, conhecer os anseios, as dificuldades por que elas passavam, e foi muito bacana, porque eu pude ajudar mais de 200 entidades assistenciais ao longo dos 4 anos. Então foram muitas entidades, toda semana tinha 2, 3, 4 entidades entregando o pedido que eu falava, faz um ofício, me entrega, eu vou analisar, e nos casos em que a gente for contribuir, eu vou visitar a entidade. Então visitava a entidade, olhava, via a necessidade, era tudo, era uma máquina de lavar, uma geladeira, era uma reforma, troca de um piso, colocar um telhado numa creche que não tinha. Então a gente foi investindo nas diversas entidades assistenciais, e isso me ajudou muito a ter uma visão mais humana desse lado, né, da política, de como você pode fazer para melhorar a vida das pessoas, como você faz para contribuir para que as pessoas tenham como ajudar as entidades assistenciais, porque essas sim, as pessoas trabalham voluntariamente, ninguém ganha nada. Presidente de uma PAI, presidente de um asilo, presidente de um orfanato, de uma entidade que trabalha com recuperação de dependentes químicos. Então nós temos diversos segmentos. E isso foi importante para a gente entender a importância da política, a importância do agente público para as entidades assistenciais. E é importante a gente comentar que a gente falou a questão de causa social, que é uma coisa muito importante, e essas pessoas que foram governadas, e elas dedicam a coisa que é mais importante, que é o seu tempo. Né? Que é a coisa mais preciosa que a gente tem, e essas pessoas dedicam o seu tempo, né? E sempre com muito amor e carinho para diversas causas. É importante você falar isso também, seu livro, né? Qual que é a sua opinião sobre causas sociais, né? Qual a sua opinião de projetos sociais? É uma coisa que muda a vida das pessoas, né? Inclusive hoje mesmo, eu fui com o João Vitor, nós fomos visitar uma protetora da causa animal, a Alexandra, que é vereadora em Guaratinguetá. Sim. Ela tem 64 pets na casa dela, animais, cachorro, cadela. Tem 64 animais na casa dela, que ela pega da rua, leva para casa, não tem para quem doar, ela vai botando para dentro de casa. Então, você imagina, ela falou, um saco de 20 quilos de ração por dia. Nossa. É R$140 por dia só de ração. Fora que vai de veterinário, de castração, de todos esses custos. O custo é alto. Então ela é uma que precisa de ajuda. Como as entidades que trabalham, que aqui em Lorena também tem a
A UPA, que trabalha e que vai ter um evento, inclusive nesse fim de semana, domingo, Sim, depois da manhã, tem um evento da UPA aqui em Lorena muito bacana. Vão ser 5 bandas tocando, vai ter muito agito, vai ter... Festival. Vai ser, eu vou estar lá, eu vou estar participando, porque eu acho bacana essa causa animal. Eu, quando fui prefeito, trabalhei muito aí pelo desenvolvimento da causa animal, pelo apoio, né, e suporte às protetoras. Desenvolvemos um projeto de castração, porque esse é um dos anseios, né, das protetoras, é diminuir essa população de animal de rua, porque se você largar solto, cada cria dá 6, 8, 10 animais, aí cachorro, gato. Então a gente precisa ter um controle da natalidade. Isso você faz com as castrações. Na nossa gestão, pra você ter uma ideia, como prefeito, a gente comparou o que castrava nas gestões anteriores. Castrava 400 animais por ano. Por ano. Nós passamos a castrar, por ano não, 400 animais a cada 4 anos. Era 100 animais por ano, 100 castrações por ano. Nós passamos para 2.000 castrações por ano. Então nós castramos mais de 15.000 animais em 8 anos. Então isso ajudou muito as protetoras. E aí a gente viu a necessidade, a Alexandra, vereadora, buscou a verba também com o deputado, e a gente conseguiu construir a Clama, a Clínica Ambulatorial Animal gratuita, pública, para que a gente possa tratar dos animais de rua. Sim. Não só castração, como também os animais atropelados, aqueles que estão com doenças ali, que precisam se recuperar, tudo gratuitamente. Então isso é importante, a gente ter essas clínicas nas nossas regiões. Lorena precisa de uma clínica dessa. Nós temos a UPA que atende também, mas... A gente tem, não é custeado pelo poder público. A de Guará é custeada pelo poder público. Legal. Em Taubaté também tem uma que é custeada pelo poder público, mas são as únicas 2 cidades que têm clínicas animais custeadas pelo poder público. Então isso é fundamental. Então a gente tem que trabalhar a causa animal, porque faz parte da saúde pública também. Também faz parte. E a gente viu esse relacionamento com as entidades assistenciais. A gente viu a dificuldade pelas quais passam as entidades que dependem muito de verbas. Verbas do governo municipal, verbas do governo estadual e do governo federal. Para você ter uma ideia, um asilo, um idoso custa para um asilo algo em torno de R$3.000 a R$3.500 por mês. Aí você vai ver, o governo municipal passa R$150. O governo estadual passa mais 80. E o governo federal passa mais 50. Você vai somar, não dá nem 10% do que o asilo precisa para manter os idosos lá em boas condições, né, de vida, de tratamento. Então isso, o resto vem de doação, de campanha, de bingo, faz sorteio, o pessoal faz composição, doação daqueles que são benevolentes. Porque senão você não vai ter mais asilo, não tem creche, não tem nada que possa trazer uma boa qualidade de vida para aqueles que trabalharam a vida inteira, que criaram seus filhos e que muitas vezes os próprios familiares abandonam o idoso. Manda para um asilo porque não tem mais como tomar conta, né? Muitas vezes os filhos estão trabalhando, o marido, a mulher, os filhos na escola, e o idoso passou a não ter condição mais de ficar em casa, sozinho. Então precisa de um suporte, é onde vai para um asilo. Um negócio que nós temos que batalhar muito para implantar na nossa região vamos dizer, é a creche do idoso. Essa eu não tinha ouvido falar. Porque nós temos a creche das crianças, porque os pais deixam suas crianças logo cedo na escola e pegam depois do trabalho. E o idoso a mesma coisa. Se a gente criar, tipo, a creche do idoso, que são centros de convivência do idoso, que os filhos deixam o idoso ali, porque ele não pode ficar sozinho em casa, mas ele está ali monitorado nesse centro de convivência do idoso, ele está monitorado pelos funcionários que estão ali, que promovem aulas de hidroginástica, quando tem piscina, você faz aula de arte, trabalhos manuais, artes, computação, dança, jogos de salão, você vai entretendo o idoso durante o dia, e no final do dia o filho passa lá, pega o idoso, a filha,
e leva para casa. Então, esse é um formato projeto maravilhoso, que ajuda muito a você não ter que colocar o seu pai num asilo, né? O pai, o avô, porque muitas vezes o idoso acaba ficando sozinho. Sim. E esse centro de convivência do idoso é um projeto bacana para a gente desenvolver como um dos pilares, né, de projetos que podem vir do governo federal com emendas parlamentares para que a gente desenvolva esses centros de convivência do idoso. Em São José dos Campos tem. Em São José dos Campos, se não me engano, tem 3 ou 4 centros de convivência do idoso, onde você tem lá 100, 150 idosos em cada um deles. Eles têm interação entre eles, conversam. Tem uns que são um pouquinho mais debilitados, que ficam mais assim, confinados. Tem os cadeirantes também, né? E tem inclusive um que é o centro-dia. O centro-dia é aquele idoso que tem que passar por um acompanhamento, que toma insulina, que toma remédios controlados ali para manter a sua saúde em ordem, que muitas vezes tem que tomar durante o dia, mas é um remédio que você tem que tomar de 4 em 4 horas ou a cada refeição. E aí é importante o centro-dia, onde esse idoso vai ser, além de amparado dentro do espaço de convivência, ele vai ser amparado no atendimento médico também. Tem um médico que acompanha, tem a enfermeira que faz aí, ministrando os remédios que tem que tomar diariamente, aqueles que são até que saem e precisam ficar na cama, tem os que são cadeirantes. Então isso dar dignidade às pessoas que nos criaram, as pessoas da terceira idade que hoje precisam da gente, que no passado nos deram formação, fizeram parte da cadeia produtiva e que hoje precisam de um auxílio da comunidade. Então, né, são projetos importantes para nós que buscamos melhor qualidade de vida para a nossa região. Eu achei fantástico, de verdade, foi uma ideia que eu não tinha ouvido falar ainda e saber que você tem esse carinho também com a pessoa idosa é muito importante. Mas vamos voltar de novo a falar a respeito, Soliva, da Dutra. A gente tem que bater nessa tecla, por quê? A gente pode falar também um pouco da questão da entrada de Canas ali. Como é que pode? Uma cidade de Canas, tudo bem, que ela é uma cidade mais recente ali, mas tem uma entrada daquela lá que... Vamos ser sérios, não é uma entrada aquilo lá, Matheus, aquilo é uma passagem de boi que foi feita quando fizeram a duplicação da Dutra. Eles fizeram várias passagens por baixo da Dutra, porque eram muitas fazendas. Sim. Então, para o pessoal atravessar o gado, para não atravessar pela rodovia, atravessava por baixo ali, que era a passagem de boi. Essas passagens acabaram virando acesso de muitas cidades, como é o caso de Canas. Canas, como não tem mais fazendas ali, aquela passou a ser a entrada principal de Canas, de quem vem sentido São Paulo-Rio, entra ali no Mãe Maria e acessa Canas por aquele túnel claustrofóbico. Isso é um absurdo, porque a cidade não tem como se desenvolver. Sim. A cidade fica presa de um lado da Dutra, porque Canas ainda tem. Você tem a Dutra como uma barreira, depois você tem a linha férrea, depois o Paraíba. Sim. Então você tem na cidade, você tem 3 obstáculos que impedem a cidade de crescer. Então Canas é uma das cidades que precisam de ter um viaduto que dê o acesso, quem vem de São Paulo para o Rio, de acessar Canas, e de quem está do lado onde tem a cidade de Canas, passar para o lado de lá onde está a renovação carismática. Então ali tem área para expandir. Inclusive Canas já tem um projeto de uma indústria do entretenimento, né, para criar um parque gigantesco ali. Você não sabia. Tem um pessoal do parque que está para ser montado na cidade de Canas com investimento de 500 milhões, 600 milhões de reais, tipo um Beto Carreiro World, né, que está... Hopi Hari, pessoal do grupo Hopi Hari que veio, comprou a área. A área já foi adquirida e isso vai exigir a necessidade de um viaduto ali. Então, mínimo, isso aí tem que ter esse projeto para que as pessoas que acessem, né, esse parque tenham como ter essa mobilidade garantida. Então, você vê, é um projeto que vai mudar a vida de Canas. Sim. É um projeto desse, com um parque... estilo, né, o Hopi Hari, um Beto Carreiro World, vindo para a nossa região, vai gerar emprego para todo mundo. Não só para a cidade de Canas, Canas, Cachoeira, Lorena, Guará, Cruzeiro, cidades vão fornecer mão de obra. Então isso é importante, você vê, é uma indústria do entretenimento. Isso é o que a gente chama, a indústria limpa.
né? Poluição zero. Então, isso é importante para a gente ter também esses grandes projetos para a nossa região. Mas o viaduto de Canas, eu defendi na audiência pública da NTT em 2021, que foi em São José dos Campos, quando eles estavam negociando a renovação da concessão. E lá eu bati nessa tecla. É um absurdo uma rodovia Presidente Dutra que está há 58 anos com o mesmo leito carroçável, uma indústria, uma rodovia que tem o pedágio que arrecada o maior valor aqui em Moreira César, dentro da nossa região do Vale do Paraíba, é o mais caro, é o de Moreira César. 70% da arrecadação de pedágio da Dutra está no eixo do estado de São Paulo, 30% no estado do Rio de Janeiro. E a gente vê a proposta de renovação da concessão investindo na duplicação da Rio Santos. Sim. De Santos a Angra dos Reis. Isso é um absurdo você tirar o dinheiro de uma Dutra e colocar na Rio Santos, sendo que nós precisamos de infraestrutura, de uma terceira faixa, sendo que nós precisamos de alargamento de cabeceiras de ponte, sendo que a gente precisa de marginais, né, vias marginais nas cidades maiores. Mas Soliva, você ainda acha que a Dutra precisa de muito investimento? Porque eles estão falando que a Carvalho Pinto está vindo por aí, mas ainda... A Carvalho Pinto é uma necessidade emergencial, que já deveria ter acontecido. Porque a Carvalho Pinto, ela era para ter vindo até que luz. Projeto da Carvalho Pinto lá de trás, né? Foi o Maluf que fez. Uhum. Ele começou o projeto da Carvalho Pinto, veio se desenvolvendo, e quando chegou perto de Taubaté, acabou o dinheiro. Os caras não tinham mais projeto para continuar. Aí ela vinha no reto, virou à esquerda e interligou com a Dutra e aproveitaram, vai para Campo Jordão. Uhum. Mas faz falta. A gente teria que ter essa Carvalho Pinto até a divisa do nosso estado de São Paulo, para poder gerar essa mobilidade, uma rodovia mais segura, que a gente quando viaja pela Dutra, você está passando ali, é caminhão de todos os lados, o trânsito parando. Quando você entra na Carvalho Pinto, você sai do terceiro mundo para o primeiro mundo. Você entra na Carvalho Pinto e fala, nossa, acabou o trânsito. Você anda com uma tranquilidade, você anda mais relaxado, mais tranquilo. Agora, a Carvalho Pinto, para chegar até a nossa região aqui, Lorena, Cachoeira, Canas, é uns 15 anos de obra, pode escrever. Não sai por menos do que desse prazo, porque só de túneis são 14, né? 14 túneis, fora as pontes, viadutos, e é uma obra cara, é uma obra que vai precisar de investimento, de leilão para fazer, leilão de cotas aí para quem vai construir e quem vai bancar. Porque o governo do estado sozinho não banca, ele faz um leilão para uma concessão, aí essa concessionária vai mandar um lance e vai ter um prazo de X anos para construir. Porque na renovação da concessão da Dutra, 30 anos. E tem obras programadas para os próximos 30 anos, para você ter uma ideia. Que eles fizeram, a Dutra vai investindo tanto aqui nesse ano, tanto no próximo ano, de tanto que as marginais da Dutra aqui de Guará até Lorena, que foi a que eu consegui colocar, na audiência pública, eu consegui as duas marginais aqui no trecho do recinto de exposições até a divisa com Lorena. A previsão deles começarem a construção é em 2032. Quer ver? Daqui a 6 anos que eles vão construir essas marginais. Então é um negócio que demanda muito tempo. Uma Carvalho Pinto seria fundamental, mas vai demorar muitos anos. É mais rápido você vai fazer a Carvalho Pinto, mas brigar pela terceira faixa da Dutra. Que está mais fácil de se conseguir. Então, por isso a gente está brigando por um deputado daqui. E Soliva, eu quero que você me conte também, você é um deputado, candidato a deputado federal. Pré-candidato. Mas por que você também escolheu o Thales aqui de Cruzeiro para fazer essa dobrada com você na campanha? É muito boa pergunta, viu, Matheus? A questão de eu estar alinhado com o Thales Gabriel, que foi prefeito de Cruzeiro, nós dois nos elegemos vereadores em 2012. Sim. Já quando vereadores, a gente já vivenciava os anseios da nossa região, a gente já trocava ideias. Depois nos elegemos prefeitos em 2016, fizemos parte do projeto de desenvolvimento, fizemos parte do Codivap. O Thales chegou a presidente do Codivap, que era Anvale depois, e eu vice-presidente do Thales. Nós dois desenvolvemos projetos bacanas aqui para a nossa região, de estudos, de desenvolvimento.
Foi criado nesse período o consórcio Novo Vale também, que é um consórcio que fomenta o desenvolvimento das 17 cidades do Vale Histórico, Vale da Fé, e a gente começou a viver esse espírito de regionalização de uma região. E nós dois vivenciamos essa dificuldade de bater a porta de deputado e ou tem porta na cara ou ouvir um não, daquele não que, olha, quem sabe no ano que vem, mas agora eu não tenho como encaixar essa verba porque já destinei para minha região. Então eu e o Thales, a gente sempre vivenciou os mesmos problemas. Por isso, quando a gente estava terminando o nosso mandato, já o segundo mandato de prefeitos, a gente decidiu estabelecer as nossas pré-candidaturas para deputado federal e pré-candidatura dele para deputado estadual. Isso é importante porque a gente já vem trabalhando isso há 2 anos, que a gente já está trabalhando esse projeto das pré-candidaturas, para a gente poder ir pregando essa ideia que sim, nós podemos, né? Yes, we can. Dá para a gente ter os nossos representantes. Legal. Basta confiar, basta acreditar e não jogar o voto fora. Não virar massa de manobra de agentes políticos da região que recebem apoio financeiro em troca do voto do cidadão que vendeu o seu voto sem saber. Muitas vezes o cidadão já vendeu o seu voto para um candidato de fora, monitorado por alguma liderança política, que disse, esse é o melhor candidato aqui que vai representar a nossa região. E não vai nada. Agora, esse candidato está errado? Não, ele está certo em investir na região dele. Lá de Ribeirão, de Campinas, de Santos, ele está certo, vai investir na região dele. Errados estamos nós em acreditar que esse cidadão vai investir aqui na nossa região. Quem investe na região é quem mora aqui, é quem trabalha aqui, quem tem seus filhos aqui, quem tem a sua vida acontecendo aqui. Porque um deputado federal, um deputado estadual, ele estabelece a sua base aonde ele mora. Então o deputado sempre tem ali o seu escritório político, na sua cidade ou na sua região, ou tem 1, 2, 3 escritórios políticos para ele rodar dentro da sua região. Não tem deputado que faz 20, 30 escritórios políticos, não tem, ele tem escritório na região dele, ou então lá em Brasília. Então você vai lá em Brasília, bater na porta do deputado, você tem que pegar um avião, pagar um absurdo as passagens, ficar lá tomar chá de cadeira para ouvir um não, que a verba não existe. Né? Uma dificuldade Então, imensa. por isso é que eu e o Thales, a gente se afinou muito bem. O Thales me trouxe para o PSD para ser pré-candidato pelos PSD, dobrando com ele. Então a vinda minha para o PSD veio a convite do Thales Gabriel, que é ex-prefeito de Cruzeiro e pré-candidato a deputado estadual. E a gente está bem afinado nessa linha de raciocínio de trabalhar forte pela representatividade parlamentar, fundamental para o desenvolvimento da nossa região. É importante a gente comentar também um pouco sobre a parte de entretenimento, assim, a gente está entrando já no clima de Copa, assim, tal, mas vamos falar então um pouco, o Soliva, também, das escolas de samba. Aliás, nós estivemos lá, né? Estivemos. Lá no camarote do Soliva e do Thales, né? Muito bacana, lindos desfiles de Guaratinguetá. Eu vou ver se ano que vem eu quero estar presente, mas eu quero estar com imprensa oficial lá, eu tô tentando, vamos ver se eu consigo. Mas, Soliva, é legal a gente comentar um pouco também dos investimentos, né, nas escolas de samba, né, investimentos também, né, nos grupos que estão por trás, e como você estando, né, lá como, se você ganhar como deputado federal, é importante você também repassar essas verbas também para as escolas. A parte da cultura, né? A escola de samba, ela tem um viés cultural e um trabalho feito que o pessoal acha, muita gente confunde e acha que a escola de samba trabalha só nessa época do carnaval. Na época do carnaval aparecem as escolas de samba, mas as escolas, elas têm o seu barracão, elas têm a sua sede, que trabalham durante o ano inteiro. Tem escolas lá em Guaratinguetá, por exemplo, tem trabalhos de artes marciais, tem corte e costura, aprendendo, né, a costurar para gerar renda para as famílias, capoeira, aula de capoeira, tem aula de informática dentro das sedes das escolas de samba. Elas são o clube do bairro. Como temos em Lorena aqui também. Sim, sim. Nós temos escolas de Lorena, né? A gente vê essa disputa, a última disputa que foi aqui, disputadíssima, palmo a palmo, né? Que é a Estrela d'Alva, que veio com toda a pompa que ganharia, acabou ficando em segundo lugar, né? Nova Lorena. E a Nova Lorena
acabou levantando o título e merecidamente. Então você vê que Lorena também precisa desses investimentos para o carnaval. A gente tem que pensar em Lorena, em tirar o carnaval da praça, que ele não tem estrutura de uma avenida carnaval. É uma praça, as escolas fazem a sua formação antes da praça, passam ali naqueles 200 metros de praça e encerram o seu desfile. Então nós precisamos ter um projeto aqui da avenida. Antigamente fazia o Natargino, né? Então aqui tem algumas avenidas que mais dá, largas, né? dá para se projetar o desfile de carnaval, porque você não vai fazer um sambódromo aqui, não vai ficar o ano inteiro. 10 dias você monta e desmonta uma arquibancada para se fazer o desfile de carnaval. Então é preciso trabalhar esse projeto para ter uma estrutura melhor do carnaval, vindo do poder público. Essa estrutura tem que ser melhor, tem que ser mais bem preparada para as escolas se apresentarem com uma sonorização boa, com uma iluminação boa, com arquibancadas, com camarotes que podem ser vendidos. Essa infraestrutura para dar um suporte legal aí para que as escolas possam desenvolver bem o seu trabalho. E repasses que são feitos pelo poder público e que podem vir também através de emendas parlamentares. Você manda uma emenda parlamentar para a cultura e essa emenda parlamentar é uma contratação que a prefeitura faz, como acontece em Guará. Em Guaratinguetá é uma contratação por prestação de serviço. A escola apresentou o samba enredo, recebe 10 mil. Apresentou o mestre e porta-bandeira, mais 10 mil. Fez uma apresentação do rainha do carnaval, rainha da escola, também recebe. Vai tendo os eventos durante o ano, quando ela vai apresentando essa sequência de serviço prestado e vai recebendo por esse serviço. Porque se você chegar e fizer o repasse para a escola, carnaval em fevereiro, você faz repasse em janeiro, tudo ficou mais caro. Você tem que começar o repasse já em agosto, setembro, outubro, novembro, para que elas possam adquirir os materiais para montar as escolas com preço mais acessível. Então isso tem que ter, suporte pode vir, muitas vezes o poder público não tem esse dinheiro para repassar, mas você consegue vir uma emenda parlamentar, que vem para a cultura, para o fomento do carnaval. Você faz e isso se transforma em contratação por prestação de serviço e as escolas recebem de uma forma legal. E, Solívio, eu sei que o senhor foi prefeito de Guará, né? Então teve uma história muito bacana lá, só que você enfrentou uma questão que foi muito difícil para muitos prefeitos, a pandemia, né? Como é que foi enfrentar, né, a pandemia, né? Teve cidades aí que fizeram hospital de campanha, gastaram milhões, né? Depois teve que desmontar, tudo um gasto. E como foi enfrentar essa pandemia, né? A pandemia foi algo totalmente inusitado, né? E não é um negócio que veio acontecendo ao longo dos anos. A pandemia surgiu no final, né, novembro, dezembro de 2019, lá na Ásia, de repente foi para a Europa, na Itália, entramos lá em janeiro, na Itália tendo muitas mortes, o pessoal, nossa, será que esse negócio vai chegar no Brasil? Tava todo mundo naquela dúvida, né? Inclusive, em 2020, nós ainda fizemos desfile de carnaval. Tava assim, pandemia vai vir para cá, mas não estava explodindo os casos da pandemia aqui, da contaminação por Covid no Brasil. Nós fizemos carnaval, acho que no final de fevereiro. Quando chegou em março, estourou a quantidade de contaminação de pessoas aí infectadas pela Covid e você não sabia o que fazer, ninguém sabia, as pessoas morrendo, assim, de o pessoal empilhar corpos, principalmente começou em São Paulo, depois veio para o interior e as cidades não estavam preparadas, nenhuma. E a gente estava com o projeto da construção da UPA em Guaratinguetá e a gente ficou naquela, vamos seguir aquela linha de contratar aquelas tendas gigantes, pagar 80 mil de aluguel por dia, que o pessoal cobrava com ar-condicionado, montava tenda num campo de futebol, você alugava, montava a estrutura de tratamento dos pacientes. Nós falamos, não, nós vamos ter que fazer uma parceria com a Santa Casa, não vamos alugar a tenda, porque depois você vai devolver, perdeu tudo que você investiu, você perdeu. Você investia lá 2 milhões e 400 reais de aluguel por mês e não sabe quanto tempo vai durar. Imagina isso, 2 anos uma tenda dessa, quanto você ia investir, né? Você investir 50 milhões de reais em aluguel de tenda. Então a gente optou
por acelerar o projeto da construção da UPA, que nós já estávamos construindo com a nossa empresa, a Codesg, e aí passamos a trabalhar com a Codesg sábado, domingo, dia de semana à noite, em tempo integral, que a pandemia começou em março, e em julho de 2020 nós inauguramos o hospital de campanha. Você vê, em 4 meses nós conseguimos colocar em funcionamento o hospital de campanha. Então isso foi fundamental para nós, porque foi quando começou a aumentar geometricamente a quantidade de casos, né? Começou a se multiplicar e a gente precisava de leitos de UTI. E esse trabalho foi importante, porque nós chegamos a ter, nessa parceria com a Santa Casa, o Dr. Rômulo, que botou sua equipe à disposição, as contratações todas que nós fizemos de médicos, de UTI, chegamos a ter 50 leitos de UTI só para Covid. Caramba. Então, você vê, nós passamos a ser a cidade com maior número de leitos de Covid aqui da nossa região. Isso a gente acabava absorvendo alguns pacientes das cidades vizinhas, Aparecida, Putim, Lorena, porque as cidades não tinham essa quantidade de leitos que nós estabelecemos. Então sempre estavam trocando, os secretários de saúde trocando ideia um com o outro. Como é que a gente vai resolver? Ó, tem um paciente aqui que eu preciso colocar na UTI. Fala, tá saindo um daqui da UTI. Vamos colocar na vaga. Os UTIs sempre, nós estava sempre próximo do limite de capacidade máxima. E a gente conseguiu atender a todos os pacientes que precisaram de UTI, não precisamos exportar nenhum paciente no período de pandemia, fizemos o nosso papel de atendimento de saúde pública, dar dignidade às pessoas que estavam sendo acometidas por Covid, você dá dignidade de ter um leito de hospital, um tratamento, uma medicação, um leito de UTI. E até eu fui contaminado por Covid, porque a gente, como prefeito, você não vai se esconder embaixo da cama e ficar esperando acabar a Covid. Você chegou a ficar no UTI, não ficou? E aí a gente anda. Eu andava pela cidade, a gente fazia desinfecção de rua. À noite nós saímos para desinfectar as ruas da cidade, praça pública. E eu acabei pegando Covid. Minha mulher pegou, meu sogro pegou, eu peguei, e as minhas 3 filhas pegaram Covid. Eu peguei também. Aí em casa todo mundo, foi geral. E aí... você fica naquela semana de resguardo, né? Você fica em casa, aquele mal-estar, aquele sintoma de gripe. Aí fala, daqui a uma semana você começa a melhorar. Passou uma semana, eu piorei. No 7º dia lá, eu piorei. Comecei a ter febre alta, dor no corpo, não conseguia sair da cama, dificuldade de ar, né? Você sentia que ficava cansado, andava um pouco, ficava cansado. Aí liguei pro médico que estava me assistindo. Ele falou, ó, arruma uma malinha e vem para Santa Casa. Vem para Santa Casa que provavelmente você vai ficar internado. Aí fui lá, fiz aquela tomografia que faz do pulmão, né? Aí estava 50% comprometido. Falei, você tá com o pulmão 50% comprometido, vai para UTI. Falei, putz, agora... Nossa, falei, pô, vou morrer, né? Você pensa, vou morrer. É a primeira coisa que passa. Aí fui para UTI, chegou lá, eu lembro até o doutor Anísio e o doutor Maurício Mazur, os 2 intensivistas. Os 2 viravam 36, 48 horas dentro da UTI para sair, para descansar aí 8, 10 horas. Viravam direto dentro da UTI. E eu lembro que eles me falaram, olha, o Soliva, se você quer escapar dessa, não deite com as costas na cama. De jeito nenhum. Quando você sentar na poltrona, você não pode encostar as costas na poltrona. Você ficar ali 4, 5 horas assistindo televisão com as costas achando que tá bom, você está prejudicando seu pulmão. Durma de peito para baixo, peito na cama, com as costas para cima para poder deixar o pulmão livre para se recuperar do medicamento que nós estamos colocando, o pulmão vai se recuperando. E eu lembro que eu dormia ficava o tempo inteiro de peito na cama. É uma posição ruim para você ficar, né? Que você ficar com a cabeça de lado, o pescoço, mas era a única saída. Fiquei lá uma semana dormindo, deitado, não ficava sentado, ficava andando às vezes, pé ali dentro do quarto, mas evitava ficar sentado e encostar, botar as costas em algum lugar. E no final saí uma semana depois de alta com 25% do pulmão ainda comprometido. Ele falou, agora tá 25%, pode ir para casa. Então, nesse período, muitos amigos até, né, quando eu fui para o hospital, fui para a UTI, os meus amigos mandando mensagem, você tem que ir para São Paulo,
pega lá os melhores hospitais, vai para São Paulo. Eu falei, eu vou para São Paulo, se eu criei essa estrutura aqui, eu tenho que confiar na estrutura que eu criei. Verdade. Então eu fiquei internado na Santa Casa de Guará, que fui muito bem atendido e medicado pelos médicos da UTI e consegui sair. Não precisei ir para São Paulo, não é negócio, vai para São Paulo que você vai sarar. São Paulo não salvava ninguém também. E eu perguntei pro médico, qual a diferença do tratamento que eu vou ter aqui para um tratamento em São Paulo? Ele falou, nenhuma. O procedimento é padrão. O paciente tem que se recuperar e seguir a risco que nós estamos determinando. Legal. Então foi o período que eu aprendi a acreditar naquilo que a gente investiu, que foi a UPA, que foi a Santa Casa, que foi o Hospital de Campanha. E puxando o gancho pra gente deixar o clima mais leve, né? Porque a pandemia é um assunto pesado, mas você tá falando em acreditar. Então vamos deixar o clima mais leve agora. Tá chegando, né, a Copa do Mundo, né? Você acredita na nossa seleção brasileira? Seja sincero, seu Deus. Você acredita que o Hexa vem, velho? Eu acho que não, viu? Eu acho que o Brasil tá com uma defesa muito vulnerável, viu? Uma defesa que toma... O Corinthians tá melhor, então. A defesa do Corinthians é melhor que a da seleção, viu? Olha, aquela defesa do Corinthians... aliás, o Gustavo Henrique era um cara que eu achava que tinha que estar na seleção. Eu também. Porque o Gustavo Henrique é um zagueiro que tem 2 metros de altura, não perde bola na defesa e ainda vai no ataque fazer gol. Ele faz a diferença no ataque. Então é lamentável não ver o Gustavo Henrique com a quantidade de jogadores que foram convocados, né? Léo Pereira, que me desculpe, mas o Gustavo Henrique põe ele no bolso. Né? Pelo amor de Deus. Agora, a defesa não é confiável, e a gente sabe que numa Copa do Mundo, quando você pega uma França, aliás, a França perdeu, né? A França perdeu amistoso agora. Se a coisa tá ruim para nós, imagina uma França que perdeu. A Espanha empatou também, né, com o Iraque. Os medalhão, que é o time favorito, começaram mal. Na fase amistosa. Ou estão segurando o jogo, ou sei lá. Acho que ninguém tá querendo se machucar, né? Então, exatamente. Mas falando um pouco da seleção, o Soliva, a gente tenta, né, acreditar, na verdade. A gente quer acreditar, mas vendo, né, o cenário, Inglaterra, né, times que já estão se preparando, vindo com força. E vamos ser sérios, Soliva, será que, pelo menos, eu sei que da fase de grupo dá pra gente passar, pelo amor de Deus. Marrocos, aí... Mas olha, o Marrocos foi campeão europeu sub-20. Então você tem que tomar cuidado com que é um time que você não vai. Agora você pega umas seleções aí que não dá para você acreditar, né? Uhum. O Brasil pegou o Panamá é que a gente até brinca, né? É a Olímpica de Itabaiana ganha do Panamá. Então você pensa. Então o Panamá meteu 2 gols no Brasil. Você começa a pensar, como é que o Brasil toma 2 gols do Panamá? Pô? Fez 6 porque trocou o time inteiro no segundo tempo e os caras entraram para mostrar serviço, falaram assim, nós vamos ter que marcar gol nesse time aqui. Aquele Danilo que trouxe no segundo tempo é bom. Então, os caras entraram a fim de jogar. Sim. Que os outros que estavam ali falaram, não, eu já sou titular, eu não vou botar meu pezinho aqui para disputar uma bola, dividir uma bola, machucar na antevéspera, né, da estreia na Copa do Mundo. Pô, eu não, vou ficar aqui tocando bolinha e não vou para cima. Só pra gente finalizar aqui, Soliva, é muito importante a gente comentar bastante o que a gente comentou, a gente já tá sendo agora um time descontraído, e só, novamente, pra gente reforçar aqui nosso merchan, né, do Casarão das Pizzas, do nosso amigo aqui, ó. Fernando. Olha só. Olha a pizza maravilhosa que ele trouxe pra nós aqui. Espetacular. Fernandão. Joga na câmera pra nós aí, Fernando. Temos assistente. Olha, ó. Epa. Olha aí, ó. E ele prometeu que na próxima live vai fazer um sorteio. Não vai derrubar a pizza no chão, pelo amor de Deus, Fernando. Pô, ajuda nós aí que a fome tá batendo, mas... Ó, você que quer anotar o telefone aqui. Ó, anota o telefone, ó. 3301 0947. Vamos repetir. Tá no iFood. Tá no iFood? Então também tem iFood. Você que prefere pelo celular. Aqui, ó. E olha. E o aplicativo também pelo site www.casarãodapizza.com.br. E só pra gente finalizar, tem um último assunto que a gente gostaria de falar também, que a gente tava aqui, né, que é importante comentar também a respeito de... Mandar um abraço, né? Mandar um abraço pro pessoal de Cunha, que a gente tem participado de reuniões lá em Cunha, tem muitos anseios também de Cunha, de desenvolvimento para a estância climática de Cunha, né? Que é as terras altas aqui da nossa região. Nós conseguimos aí
é uma obra importante aqui também no caminho de Cunha, que é a Estrada do Taboão, que liga Lorena, né, a região ali da Rocinha. E a gente tem amigos lá em Cunha, a Márcia Tanajura, o esposo dela também, o Rude, o Zé Éder, que foi prefeito lá em Cunha também, o Zé Batista lá de Campos Novos. Sim. São pessoas, né? O Nildo também lá da Bocaina. A gente sabe que tem pessoas ali de Cunha muito queridas e a gente vê gestores que passaram lá, né? Do naipe Zé Éder, do João Mendes, que também foi um grande prefeito lá em Cunha. A gente quer também o desenvolvimento dessa região. Aparecida, que é a capital mariana da fé, que passam 13 milhões de turistas por mês. Ontem eu estive lá na tarde e noite da feijoada, com música ao vivo e tudo. Opa, é bom. Estivemos lá na casa do Cachorrão. Cachorrão tem muito querido lá em Aparecida. Estivemos lá com o Luiz Cláudio, que é filho do Zezão Concretário. Luiz Cláudio é tudo, advogado, toca, canta, faz tudo. A gente tem um grupo de amigos muito bom em Aparecida e que a gente quer bem e sabemos da importância, né, da gente ter essa estrutura de pré-campanha política de pessoas que estão nos apoiando e que a gente sabe que o nosso caminho está bem trilhado. A gente está trabalhando bem a nossa região. Eu faço questão de trabalhar muito a nossa região. A minha pré-candidatura, eu estou trabalhando as cidades da minha região para que aqui a gente tenha o suporte da votação, para não dizer, eu fui eleito por outra região. Nós trabalhamos aqui, vivemos aqui e somos pré-candidatos daqui. Nós somos daqui da nossa região. Pessoas que falam, o Soliva não é daqui. Eu sou daqui, estou envolvido diretamente com o comércio, com a prestação de serviço de mão de obra e mecânica que a gente trabalha e com os meus amigos. Tenho muitos amigos aqui em Lorena também. Um dos meus melhores amigos é o Rocha, da Central Seguros. Bacana. O Rocha é um grande amigo também. A gente curte, né? O Eduardo, o Eduardo Automóveis aqui, que é parceiro nosso, ele trabalha com a gente desde 1968. Você tem uma ideia? Ele tem 58 anos que a gente está junto aí no comércio de automóveis e a gente vibra muito com essas pessoas que a gente convive aqui em Lorena. O Bosco Automóveis também, grande amigo. Se a gente for relacionar, né, tem a turma do tênis aí, do comercial, que a gente sempre estava jogando tênis aí juntos, pessoal do beach tênis também, inclusive o Ballerini tem um sobrinho que é campeão de beach tênis. Aquele moleque é bom. O Ballerini é fera. E os Ballerines, falando dos Ballerines, né, que a gente tinha um time de futebol de salão lá em Guará, que a gente vinha jogar aqui em Lorena e toda vez a gente fala assim, olha pessoal, a gente na pré-eleição juntava assim, pessoal, vamos lá, não vamos deixar eles ganhar fácil, vamos caprichar, não vamos deixar eles ganhar fácil. E tomava de 8, 10 toda vez. Não. Todo mundo fala que na época dos Ballerines... Os Ballerines era nojento, time nojento de futebol. Esse cara era bom de bola mesmo. Gente, pra encerrar, eu só queria passar uma mensagem muito bacana. Porque hoje foi o nosso primeiro contato do podcast, né? Depois, no próximo, eu vou preparar uma coisa diferente, que eu tô querendo, na verdade, preparar uma sabatina, viu? Maravilha. Marcos, a gente vai responder o pessoal comentando. Mas não pode arregar essa A gente vai responder minhas perguntas sem medo. Mas, tem uma pessoa muito importante que tá acompanhando nossa live, a gente tá mandando um abraço, que é a sua esposa. André, a minha primeira dama, Andréia Évora. Um beijo pra ela aí. Meu amor, mãe das minhas 3 filhotas, a Laís, a Maria e a Isabelle. A Andréia é um esteio na minha vida, ela sempre me apoia, é uma mulher adorável, né? Minha mulher, sou apaixonado pela Andréia. Deus me trouxe ela nessa vida para me dar essa tranquilidade, inclusive para fazer parte da vida pública, porque a sua mulher tem que estar muito enfronhada, envolvida e apoiando os projetos políticos. E eu sei que se eu não tivesse o apoio dela, eu não teria condição de estar na vida pública. E, Soliva, agora só para finalizar, eu sempre peço isso na última frase aqui, João, se quiser até gravar aqui do meu. Mandar um beijo pro André, né? Que é um beijo, é o coraçãozinho. Agora é a parte de você ser o cara romântico mesmo, Soliva.
naquele celular ali, para você dar aquela mensagem final, uma mensagem positiva, você que é um pré-candidato, você tem, né, toda essa pretensão, você tem esse gás, essa energia, uma mensagem positiva para o nosso público de Lorena. A gente está aqui, né? Nós estamos nesse podcast aqui uma sexta-feira. Agradecer ao Matheus por esse espaço para a gente poder falar com a nossa população aqui da região, em especial de Lorena. Dizer ao pessoal da nossa região, especificamente Lorena, não percam a sua esperança, não percam a esperança da gente ter um desenvolvimento maior para a nossa região, não perca a esperança da gente ter uma melhor qualidade de vida, um atendimento de saúde pública com mais dignidade, escolas que tragam um nível melhor de educação para os nossos filhos. Não percam a esperança naqueles que representam a classe política da sua região. Nem todos os políticos são iguais. A gente sabe que a gente precisa trabalhar muito e melhorar muito o nível dos políticos no nosso país. Mas se a gente não começar em casa, se a gente não começar por aqui, a gente não muda o nosso país. Perfeito. Então, galera, eu agradeço a todos que assistiram até esse momento aqui. É o primeiro contato com o Soliva aqui no podcast, mas como eu falei, a gente vai fazer, passando agora a perda de Copa, né, Soliva? Vou dar essa pausa, mas depois a gente vai fazer, que a gente vai estar chegando, né, no clima mais quente da campanha, a gente vai poder falar de mais assuntos, porque, querendo ou não, a gente quer mostrar o seu trabalho e mostrar que a importância de ter um pré-candidato, né, federal que represente a nossa região. Soliva, muito obrigado. Né? Obrigado. Por a sua disponibilidade, esse tempinho de conversar aqui. E para quem entrou agora na live, que não estava assistindo, né, no podcast, vai ficar aqui. Eu sou Marcos Soliva. Muitos me conhecem como empresário aqui da região, tal, mas eu estou me apresentando como Marcos Soliva, pré-candidato a deputado federal pela nossa região. Perfeito, galera. Bom, galera, então até a próxima live. Vai vir sorteio na próxima live. Tem muita gente que vai passar por aqui. Eu tô dando muito espaço também para os empresários, como você hoje, como empresário de Lorena também e pré-candidato, mas trazendo muita parte também de empresários, viu, Soliva? É importante a gente ver os empresários contar, né, suas histórias, contar, né, as suas dificuldades, suas superações, e a gente sabe que é uma coisa muito importante ter esse espaço também. Galera, obrigado por todos. Até a próxima live. Um abraço e valeu! Maravilha. Show de bola, hein? Matheus Latari. Obrigado, viu, Matheus? Valeu. Matheus.